Bom, eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que está falando de oração, que fala de pedir, não é? E esse texto ele é riquíssimo para entendermos como é que nós devemos nos portar diante de Deus para pedir. E por que muitas vezes Deus nós pedimos e não é feito. E nós precisamos compreender como é que isso acontece para nos corrigirmos, para que de fato aquilo que Jesus Cristo falou aconteça na nossa vida. Então, o texto está em João, no capítulo 15, no verso 7. Você pode abrir a sua Bíblia. E são palavras de Jesus que diz assim, João capítulo 15, verso 7. Diz assim, Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa, que palavra de Jesus. Ele está dizendo que nós podemos pedir o que quisermos, que será feito. E aí eu pergunto, podemos pedir o que quisermos e será feito? O que Jesus está dizendo aqui? E eu não tenho o menor receio, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou afirmar aqui nesta hora, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está muito mais na base de pedir do que qualquer outra coisa. Nós achamos que relacionar com Deus e orar é só diante dele pedindo com exigência. Nós fazemos parte da fila dos pidões. Uma fila enorme, quilométrica, como é o costume de muitos, até de tentar furar essa fila, que é aquele o jeitinho brasileiro, não é? E até na oração nós queremos passar na frente de outros orantes. Como diz assim, Deus é brasileiro. Aí nós queremos que isso valha quando a gente está falando com Deus e queremos passar na frente do pedido do japonês, do pedido do alemão, do pedido do americano e do francês e assim por diante. Sempre o meu caso é o mais importante. Sempre o meu clamor é mais urgente. Dirigimos-nos a Deus de peito estufado e aos berros exigimos. Porque hoje a moda da oração é exigir, não é nem pedir. A ordem da oração hoje é jogar no rosto de Deus dizendo, olha, eu exijo que o Senhor faça, porque na tua palavra está dizendo isso é promessa, o Senhor tem que cumprir. E esse pedir de Jesus, ele se transforma numa ordem nossa diante de Deus, porque nós estamos dizendo, na tua palavra, o teu filho disse isso, e eu exijo que o Senhor cumpra. E o teu filho disse que eu posso pedir o que eu quiser, e que o Senhor vai fazer. Pedireis o que quiserdes. E nós então, nós exigimos. Podemos pedir qualquer coisa. E vamos mais além, tem que ser feito. Ai do Senhor se o Senhor não fizer. Eu ouvi uma ocasião um pregador ensinando, dizendo o seguinte, quando você orar, exija de Deus, porque ele tem que atender, porque ele não faz mais do que a obrigação dele de cumprir as promessas que ele fez. Misericórdia! De estarmos diante de Deus afrontando ao Senhor.
E tem muitas orações que são verdadeiras afrontas diante de Deus. Tem muitas orações que nós fazemos como se Deus fosse o nosso serviçal, como se Deus fosse o nosso servo, como se Deus fosse obrigado a dar aquilo que nós exigimos. Em Lucas, nós vamos ler que o Senhor nos aconselha a pedir. E as pessoas ficam somente com o início desse texto. Em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 9 até o verso 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E nós falamos, está aqui escrito. Jesus mandou eu bater que vai abrir. Mandou eu pedir que eu vou receber. Jesus mandou eu buscar e eu vou achar. Mas vamos ler o restante do texto? Olha bem. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, agora olha o que Jesus Cristo manda a gente pedir para Deus. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está falando aqui de pedir o Espírito Santo. E nós usamos o texto de uma forma fora do contexto, de uma forma completamente distorcida do contexto. O final, Jesus está dizendo que o que nós temos que pedir ao Senhor é o Espírito Santo. E a propósito, o que você tem pedido a Deus? Alguma vez você parou para orar e pediu que o Senhor lhe enchesse do Espírito Santo? Você lembra de alguma vez que você orou pedindo isso? Porque o que Jesus está dizendo nesse texto de Lucas é exatamente isso. Que Deus, o Pai Celestial, jamais deixará de dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Alguma vez você já pediu? Honestamente, qual foi a última vez que você pediu, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que se eu buscar o Espírito Santo eu vou achar. A tua palavra diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me encher do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha nem feito esse tipo de pedido. É difícil, não é? O que realmente queremos pedir, muitas vezes, é o enchimento das nossas despensas, é o enchimento dos nossos bolsos, é o enchimento dos nossos negócios, é o enchimento das nossas panelas. Ignoramos por completo o imperativo divino que diz: enchei-vos do Espírito Santo e buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que for necessário para o seu viver diário, diz o Senhor, será acrescentado quando você busca em primeiro lugar, quando você ora pedindo ao Senhor que Ele dê o enchimento do Espírito Santo, que o Senhor lhe encha do poder dEle, que o Senhor lhe encha da justiça dEle. Mas o desejo do homem mesmo é o de se encher do vinho material, ou seja, se encher das coisas perecíveis, se encher das futilidades, se encher das quinquilharias com as quais não iremos ganhar 1 centímetro sequer de vida. Nos dirigimos ao Senhor para buscar coisas aqui de baixo.
Nós muitas vezes estamos orando, mas com a nossa raiz para baixo, o nosso olhar para baixo, os nossos interesses puramente terrenos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As nossas bênçãos estão no alto. Devemos buscar as coisas lá do alto. Como diz Colossenses 3, 1 e 2, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Mas nós estamos muito mais interessados nas coisas da terra, que um dia perecerão, coisas que um dia deixarão de existir, coisas que um dia não farão o menor sentido para as nossas vidas, coisas que não têm valores espirituais. Eu já pedi muitas coisas ao Senhor. Algumas foram atendidas, outras não. E sei que muitas o Senhor jamais atenderá. E dou graças a Deus por Ele não me atender, porque certamente são coisas que me fariam mal. São coisas que me poderiam fazer ficar doente fisicamente, doente espiritualmente, doente emocionalmente, coisas que às vezes peço ao Senhor e você está pedindo ao Senhor que se Ele der, vai nos afastar dEle. Tiago nos escreveu, orientado pelo Espírito Santo do Senhor, no capítulo 4, verso 13, ele diz o seguinte: e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Você já cogitou sobre isso em relação aos seus pedidos? Quando você pede ao Senhor, para que você está pedindo? Qual é o prazer nisso? De fato, Jesus disse, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por outro lado, nós não podemos desprezar o que diz a primeira parte do versículo que nós lemos, do verso 7 do capítulo 15 do Evangelho de João. O que Jesus diz antes da promessa. Pedireis o que quiserdes e vos será feito é a promessa. Mas antes da promessa, nós não podemos descartar o que Jesus Cristo disse. E aí está a chave do entendimento do que é que ele está dizendo que nós podemos pedir qualquer coisa que ele vai dar. A chave do entendimento está no começo do versículo. Jesus promete dar. Ele promete realizar em nossas vidas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E quando a Ele nos dirigimos e em oração clamamos, Ele faz isso. Jeremias 33:3, Deus diz a Jeremias: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E Jesus tem tanto desejo em nos agraciar. Jesus quer nos abençoar. Jesus quer nos agraciar com as suas bênçãos. E Ele tem tanto desejo que a Bíblia chega a afirmar que Ele nos contempla com coisas que nem cogitamos. São aquelas coisas que o Espírito Santo intercede por nós, dizendo: Pai, Deus, Senhor, Pai, o que Ele está pedindo não é bem isso, não. O que Ele quer dizer é isso aqui. Ele não está sabendo dizer. Olha o que diz Efésios no capítulo 3, versos 14 e 16 e o verso 20.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo escrevendo à igreja, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mas e então? É só pedir? Pedindo será feito? E eu continuo dizendo, será? Cuidado com o perigo de usar a Bíblia só para proveito próprio. Tem gente que usa a Bíblia só para proveito próprio, que usa a oração para proveito próprio. E usa até a Bíblia na sua oração para proveito próprio. Comumente ouvimos dizer o seguinte: a Bíblia está cheia de promessas, então eu quero essas promessas. A Bíblia, essa promessa, eu preciso me apropriar delas. E é só tomar posse. Existe por aí, muita gente já conhece, a famosa caixinha das promessas. E eu nunca vi a caixinha das provações, por exemplo. Nunca vi. Se você abrir a Bíblia, ela está cheia de promessas, mas ela está cheia também de provações. É só tomar posse. Será? Sempre na Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer. Sempre na Bíblia, antes das promessas, vem as exigências. Quando Deus fala para o povo que estava para entrar na terra de Canaã e disse: olha, vocês serão uma nação abençoada se vocês me obedecerem. Deus promete abençoar a nação, mas se a nação primeiro obedecesse. Então sempre vem uma exigência de Deus. O texto desta noite, que nós lemos lá no capítulo 15 de João, verso 7, o texto é claro contra isto. Vamos ler novamente? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim, ou seja, se permanecermos em Jesus, o que é permanecer em Jesus? É estar nele. Ele é a videira, eu sou o ramo, eu sou o galho. Quem permanece em Jesus produz fruto, produz uva, que é próprio da videira. Então, Jesus está dizendo, pedireis o que quiserdes, mas a exigência é, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Aí Jesus conclui, pedireis o que quiserdes, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Tem gente que quer pedir, exigir, mas a sua produção de fruto lhe condena, porque não está em Cristo Jesus. E se você ler o começo do capítulo 15 de João, você vai encontrar Jesus declarando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é arrancado. E ele vai dizer que nós estamos nele para dar fruto, nós somos ramos que estamos enxertados na videira verdadeira para dar fruto, e para dar fruto nós precisamos permanecer nele. Tem gente que quer exigir, mas a sua vida não tem nada a ver com permanecer em Cristo Jesus. Se permanecerdes em mim. O outro se de Jesus é se as minhas palavras permanecerem em vós. Os ensinos dele têm que estar encarnados em nós. Quando as palavras de Jesus estão em nós, tudo que fazemos será a confirmação das suas palavras em nós.
Então, o que nos dá autoridade diante de Deus, ou o que nos dá as condições de podermos pedir a Deus, e aí é pedir, não é exigir, é se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós. Se nós estivermos em Jesus, estivermos enxertados nessa videira verdadeira. Estou pensando em odiar alguém amanhã. Eu quero acordar odiando fulano. Eu não posso se de fato permaneço em Jesus. Eu não posso deitar e projetar o meu dia seguinte lançando ódio sobre uma pessoa. Se Jesus está em mim, eu não posso fazer isso se de fato permaneço em Jesus e as suas palavras permanecem em mim. Eu não posso se de fato Jesus está em mim e as suas palavras estiverem em mim. Se alguém atravessar o meu caminho, eu vou falar cobras e lagartos. Não devo, não posso. Porque eu permaneço em Jesus e as suas palavras permanecem em mim, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edificam e glorificam o nome do Senhor. Então, o que nos dá condições de pedir e receber é se nós estivermos em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em nós. Se isso não estiver acontecendo na nossa vida, nós não podemos nem orar. Porque não poderemos usar o nome de Jesus. É Jesus que vai nos autorizar a orar pedindo ao Senhor. Porque nós estamos nele e as palavras dele estão em nós. Meus amados, Jesus cumpre as suas promessas, desde que cumpramos os nossos deveres, como servos. Quem é que tem que nessa relação, quem é que tem que impor regras? É Ele, porque é Ele que é o Senhor. Por isso que Ele diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, essa é a regra de Jesus, para nós orarmos. Essa é a regra de Jesus. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito, porque Ele é o Senhor. O exigente é Ele que exige. Então, quando nós oramos, nós não exigimos nada de Deus. Quando nós vamos orar, primeiro Jesus está exigindo de nós. Você está em mim, as minhas palavras permanecem em você, então você pode orar. É Ele que vai ser o exigente. Muitas vezes, muitas pessoas dizem assim, Deus é bom. Ele promete que vai satisfazer os desejos do meu coração. Será? Olha, Ele não tem nenhuma obrigação conosco. Deus não tem nenhuma obrigação conosco. Por que Ele não tem nenhuma obrigação conosco? Porque Ele é o Senhor. O Senhor não tem nenhuma obrigação com os seus servos. É o contrário, os servos é que têm obrigação com o Senhor. E pela sua misericórdia, Ele se digna em nos abençoar, desde que façamos o mínimo, que é o de ser agradável a Ele. Tem muita gente que diz, que usa o Salmo 37, por exemplo, o verso 4, dizendo, está escrito lá que o Senhor satisfará todos os desejos do meu coração. É? Mas o que diz antes disso, no começo do versículo? Agrada-te do Senhor. E ninguém será agradável diante de Deus se não estiver em Jesus e se as palavras de Jesus não estiverem nele. Ninguém. Agrada-te do Senhor. Essa é a exigência. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. É assim a sua vida? Tem sido assim a nossa vida agradável diante do Senhor? Pedireis o que quiserdes,
Só poderei fazer isso quando de fato permaneço em Jesus e as palavras dele permanecem em mim. São as palavras de Jesus. É o próprio Jesus que nos garante chegar diante do Pai e poder pedir, não é exigir. Ei, é pedir. E o poder do que pedimos está em Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer ser abençoado? Quer ter a chave da bênção? Sabe qual é a chave da bênção na vida da gente, queridos? A chave chama-se Jesus. Ele é a chave da bênção. Esteja em Jesus e viva segundo as suas palavras. Assim estarás agradando a Ele. Assim estarás agradando o Pai, provando que o ama, e a recíproca será verdadeira. Enfim, o que a palavra está dizendo aqui hoje? Sem Jesus, nada feito. Olha que eu vou ler o versículo da maneira contrária agora. O versículo está dizendo, se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora preste atenção. Se tudo for o contrário na sua vida, Jesus está dizendo o seguinte: se não permanecerdes em mim e as minhas palavras não permanecerem em você, pedireis o que quiserdes e não será feito. Não será. Sem Jesus nada feito. Ele diz nesse mesmo capítulo 15 de João, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos nem orar. Sem Jesus nós não podemos nem conversar com Deus. Sem Jesus nada feito. Sem Ele, não somente não há salvação, como também não há resposta de oração. Por que muita gente ora e são motivos bons, motivos necessários, ora e não recebe? Porque não estão em Jesus. Porque as palavras de Jesus não estão nos orantes. E o que Deus quer nos ensinar nesta noite é: a chave da oração é Jesus. Dele vem a nossa autoridade para chegar diante de Deus. Mas não é autoridade para mandar em Deus, não. Autoridade para entrar na presença dele. Em Jesus estou autorizado, não é autoridade de mandar. Em Jesus eu estou autorizado a estar diante do Pai para pedir no nome dele. E o Espírito Santo, que concorda com tudo isso, diz a palavra de Deus, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você tem vivido uma vida em que o céu tem parecido um céu de chumbo, se você tem vivido uma vida em que o céu continua fechado para os seus clamores, as suas orações, olhe para o relacionamento que você tem em Jesus. Certamente, Ele não está em você. E se Ele não está em você, as palavras dele também não estão em você. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. E aí sim, você poderá estar na presença do Pai por causa de Jesus. Por causa da autoridade que há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E que nós, ao nos dirigirmos ao Senhor, que nos coloquemos diante dele usando esta chave de estarmos em Jesus e as palavras dele estarem em nós. E o Senhor haverá
de nos ouvir e haverá de nos atender segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga sobre você o entendimento da palavra dele. Que Deus abençoe. Boa noite. Fique na paz do Senhor. Amém.